quero falar hoje de um assunto que é incômodo, mas ele é muito necessário. A gente precisa refletir sobre tudo o que acontece na vida, inclusive sobre as fases difíceis. E eu queria hoje dar uma palavrinha sobre o luto. Nós já temos lá no canal uma palestra gravada sobre a morte, que é um outro enfoque. Mas hoje eu queria falar sobre o luto. Sempre é um momento muito delicado e muito difícil, porque é o lado ruim da vida. É um momento onde o desapego precisa ser colocado em prática. Isso não é fácil com as pessoas que a gente ama. A morte, ela é certa para todos os seres vivos desse planeta. Para as plantas, para os animais, para tudo. Tudo na Terra tem um ciclo de nascimento, vida e morte. Conscientes de que a morte é certa, e ela é, e não tem um cartãozinho com data marcada para acompanhar, é importante que se tenha essa consciência de que não só vocês vão morrer, como os que vocês gostam também. Né? Às vezes antes de vocês, às vezes depois, ninguém sabe. Com essa consciência, se convive melhor com as pessoas, porque você não fica adiando boas palavras, nem alimentando sentimentos ruins, e depois vão se tornar remorso e vão tornar o luto mais difícil. O luto por si só já é um momento de muita dor, mas ele pode ser agravado. Ele pode ser agravado imensamente. Ele pode potencializar muito uma dor que já é natural, através de todos os perdões que não foram pedidos, através de todos os perdões que não foram dados, através de todos os eu te amo que não foram ditos, através das conversas que foram tão adiadas que não deu mais tempo, do carinho que foi sonegado, que foi economizado e que não é mais possível fazer. Isso atormenta demais a pessoa que está em luto. A pessoa que está com a sua pauta em dia, com a pessoa que partiu, que fez tudo aquilo que era possível fazer dentro das suas limitações, que disse tudo o que precisava ser dito, que foi presente da forma que foi possível, que foi próximo, enfim, que fez o que deu para fazer. Ela fica com a tristeza da separação, mas ela fica em paz. Já no outro caso, a pessoa, além da tristeza da separação, fica com o tormento do arrependimento, do remorso e de tudo mais. E não há o que fazer, porque não dá mais tempo. E é preciso lembrar que esse momento pode chegar para qualquer um a qualquer momento. É importante que se olhe para os seus queridos, para as suas famílias, para os seus amigos e lembrem disso. Todo encontro pode ser o último. Então não deixe ninguém com uma palavra ruim quando estiver saindo de casa, com uma situação desagradável, porque você pode não voltar para casa. Ou você pode voltar e a pessoa não está mais ali. Tenham esses cuidados do dia a dia, para que quando chegar o momento da separação, não seja agravada a dor. Um outro ponto. Todos vocês que estão encarnados estão fora de casa, porque a casa real, ela não é aqui na Terra. Aqui na Terra vocês estão na escola. Como na vida vocês saem de casa e vão para a escola, passam um dia ou um período do dia, estudam e voltam para casa. Isso é a vida. O que vocês chamam de vida aqui na Terra é isso. Vocês saíram de casa, foram para a escola, aprenderam e voltam para casa. Então a pessoa que está partindo, ela está voltando para casa. Vocês é que estão fora de casa. Então, o que nós pedimos às pessoas que procurem compreender esse ciclo e que liberem essa pessoa, para que ela possa voltar para casa em paz, para que ela possa seguir com a vida dela no tempo de cada um do lado de lá, que ela não fique presa ao desespero de quem ficou. Vivam sua tristeza, vivam sua dor, mas não fiquem clamando, chamando
mantendo um laço que precisa ser rompido. Quem fica precisa seguir com a vida. A vida não para a dor de ninguém, as contas continuam vencendo, o trabalho precisa ser trabalhado, as crianças precisam ser cuidadas, a comida precisa ser feita, enfim, a vida segue. E que bom que a vida não para a dor de ninguém, porque esse movimento todo, ele ajuda também a botar os pés no chão. Só que do lado de lá também tem alguém precisando se adaptar e seguir. Vocês ficaram num ambiente conhecido, com pessoas conhecidas, tudo segue igual, apenas com a ausência daquela pessoa. Mas do lado de lá, num primeiro momento, tudo é estranho. Até que a consciência aos poucos vai voltando e a pessoa vai se situando, ela está num primeiro momento num lugar estranho. Ela precisa de paz para seguir a vida. Então, sim, vivam a dor, mas tenham essa consciência. Essa vida precisa seguir e vocês precisam seguir com a vida. A gente vê que algumas dificuldades que as pessoas têm no luto é que sentem que se não ficarem pensando nessa pessoa o tempo todo, a impressão que tem é que vai esquecer dessa pessoa, é como se fosse desonrar essa memória. E não é verdade, porque tudo que foi vivido está registrado no coração, na alma, na mente. E realmente o tempo vai esgarçando um pouco as lembranças, você esquece como era a voz, às vezes você esquece da fisionomia, mas isso era só um invólucro, porque o que foi vivido com a pessoa, isso não é esquecido. Isso está registrado, está honrado aquele amor, aquela convivência. Procurem não montar um altar em casa, em memória, em pessoas que têm dificuldade de se desfazer das coisas do dia a dia, roupas e utensílios e coisa. Guardem as lembranças que vocês quiserem, aquelas que trazem boas lembranças, mas procurem refazer o espaço para facilitar que vocês refaçam a vida. Isso não é uma desonra, isso não é virar as costas, é seguir. Como vocês acham que a pessoa que partiu gostaria de ver vocês que ficaram? Acamados, desesperados, adoecidos? Com certeza não. Gostariam de saber que vocês estão bem. Tristes, mas estão bem. Estão seguindo. Como é que vocês gostariam de ter uma notícia de quem partiu? Lá, desesperado, sofrendo pela distância ou bem amparado, bem acompanhado e procurando também refazer a vida? Com certeza é essa a notícia que todo mundo almeja receber de quem partiu. De lá para cá é a mesma coisa. Ninguém quer ver um filho, ou uma mãe, ou um marido, ou uma esposa, ou um irmão deixando de viver por causa daquela ausência. De lá também querem boas notícias. A melhor forma de honrar quem partiu é ter uma vida feliz, é ter uma vida realizada, é se encontrar, se realizar, seguir a vida. Essa é a melhor forma de honrar a memória de quem partiu. O luto não tem prazo. Cada pessoa tem seu tempo para aprendizado em qualquer área. E o luto não ia ser diferente. Cada pessoa tem seu tempo. E ninguém pode julgar esse tempo, porque tem pessoas que são práticas. Elas têm sua própria forma de lidar com a dor. Então mergulham no trabalho, em outros afazeres, para se distrair daquele momento, e às vezes as pessoas olham e julgam mal, porque acham que para provar o amor, a pessoa precisa estar em prantos todos os dias, o dia todo. E não é assim. Mas se alguém tiver o seu luto mais estendido, também precisa ser respeitado. Claro que existe um limite que a família precisa ficar atenta. Se meses, um ano após, a pessoa ainda estiver muito abalada e muito abatida, é preciso buscar algum tipo de ajuda para que aquela pessoa possa lidar melhor com aquela dor.
mas prazo é de cada um. De início são dias muito ruins. Depois tem dias bons e ruins, mais ruins do que bons, vai oscilando. Depois vai equilibrando dias bons e dias ruins. Depois os dias melhores vão ficando em número maior, mas às vezes alguma lembrança vem e dá aquela desabada. Faz parte, é normal. Essa tristeza não vai abalar a vida de quem foi. Esses momentos não vão abalar a vida de quem foi. Também se respeitem nesse ponto. Não se exijam mais do que vocês são capazes de fazer ou de dar. Respeitem o seu corpo, o seu tempo, o seu momento, mas vão sempre tendo em vista seguir. Um pouquinho cada dia, um movimento cada dia, uma reflexão para cada dia, sempre com o objetivo de seguir, de engrenar novamente. Quem está com a pauta em dia vai ficar só com isso, que já não é pouco, que é a tristeza da separação. Mas quem não está com a pauta em dia, por favor, coloque. Porque a dor do arrependimento transforma o luto num inferno. E um inferno sem solução. Porque não há mais o que fazer. Foi-se o tempo. Perdeu a oportunidade. Então conversem com seus pais, com seus filhos, com seus amigos, com seus queridos. Vão limpando a pauta. Algum mal-entendido que ainda persista, vamos tentar resolver. Vamos perdoar. Tem situações em que não é possível verbalizar esse perdão, dar esse perdão. Por diversas razões, pela distância, ou porque às vezes é uma situação que, infelizmente, não há retorno num relacionamento, mas é importante que você perdoe aquela situação, que você libere aquela pessoa. É bom para você, não é para o outro. O que o outro vai fazer com o seu perdão não é problema seu. Se ele vai receber bem, se vai receber mal, se ele vai ficar sabendo ou não, você precisa se livrar desse peso. Você tem que se aliviar daquilo que não tem função. E se for possível ainda verbalizar esse dar o perdão ou pedir o perdão, façam. Façam isso. Não tem nada, nenhum peso na vida que vale a pena ser carregado. Não tem. Porque tudo que já aconteceu, já passou. Qualquer coisa relativa de ontem para trás é só uma fantasia alimentada na mente, porque já não existe mais. Se não existe mais, e não importa o tamanho do problema ou da dor que aquilo causou, isso já acabou. E se já passou, para que gastar energia, emoção, sentimento, alimentando uma fantasia, porque uma lembrança é uma fantasia. Para que gastar isso tudo com uma coisa que já acabou? Ah, mas doeu, marcou, não interessa, já passou. A única coisa real que vocês têm é exatamente esse momento que nós estamos vivendo aqui. O resto já foi, antes de vocês chegarem, e para frente não chegou ainda. E a gente não sabe o que vai ser. A vida tem uma mania muito irônica de dirigir a vida. As pessoas vão se preparando para um caminho, se organizando para aquilo, e de repente acontece um fato coletivo ou individual que a vida dá uma guinada para outro lado e não acontece nada daquilo que você se programou para fazer. É outra coisa. Muda de cidade, acontece qualquer coisa, muda tudo. E todo aquele desgaste de programação, de planejamentos, e vai tudo para o ralo. Não é viver a deriva, mas realmente planejamento de longo prazo para a vida não funciona. Porque tudo pode mudar, inclusive a morte pode chegar. Então vivam o hoje, vivam com presença. E até para vocês poderem viver bem com quem vocês amam, é preciso viver só o dia de hoje. Não o dia de ontem, o ano passado, 10 anos atrás, 20 anos atrás, 50 anos atrás. O hoje. Se vão sentar para tomar um café com uma pessoa, tomem um café com aquela pessoa, sem o celular, sem dar atenção para outras situações, sem pensar em outra coisa.
Não adianta estar só com o corpo presente. Você precisa estar ali, presente, com aquela pessoa. Agora está chegando o fim do ano, vem as festas. Muita gente se vê obrigado a participar do Natal em família, sem vontade, sem motivação, e acaba estragando a festa, porque aí resolve provocar uma discussão que teve o ano inteiro para ter, resolve fazer naquele dia. Teve o ano inteiro para falar um monte de coisa, resolve falar naquele dia. A gente recomenda aqui, se você não está preparado para encontrar certas pessoas, não vá. Porque é melhor estar ausente, deixar as pessoas viverem aquele momento festivo do jeito que acharem melhor, do que você acabar estragando a festa com a sua energia que está lá por obrigação. E nada que é por obrigação tem valor. Se você for, vá vivendo apenas aquele momento, aquele hoje, sem ficar lembrando como é que foi do ano passado, o que aconteceu. Se for para fazer isso, não vá. Fique quieto em casa. Faça outra programação, peça perdão, mas não vá. Porque vivendo com honestidade, com presença, vocês vão estar com a pauta em dia com as pessoas que vocês amam. Não adianta não falar sobre certos assuntos e achar que ignorando aquilo tudo vai se resolver por milagre. Não vai. Tem coisas que com a maturidade você olha e pensa, não vale a pena mais falar sobre isso. Vale a pena realmente jogar na lixeira, tocar fogo, esquecer. Mas tem assuntos que são importantes. Se são importantes para a sua libertação ou para a melhora daquele relacionamento, é preciso falar. E falar não é brigar, é conversar. Claro, tem que escolher a hora certa, o momento certo, tem que saber se a outra pessoa também está disposta a ouvir e falar. E quem provoca um assunto tem direito de falar, mas tem a obrigação de ouvir também. Porque não é um monólogo. E tem que estar preparado para ouvir coisas que talvez não agradem tanto também. Porque não são alecrim dourado de Jesus. Todos têm defeitos, todos falharam. É da vida. Os perfeitos não estão na terra. Então, se erraram com vocês, vocês com certeza também já erraram bastante. E está tudo certo, faz parte da jornada. Mas se vai falar, esteja preparado para ouvir também. E não perder a cabeça, nem ficar nervoso. Mas escutar, escutar mesmo. Não ficar pensando na réplica, escuta. Presta atenção no que aquela pessoa está sentindo também. Isso também é uma forma de botar a pauta em dia. E aí, quando chegar o momento, é só tristeza, que já não é pouco. O dia que a pessoa morre, desencarna, é um dia terrível. Mas o dia do enterro é o pior de todos. Porque é aquela pá de cal da realidade dizendo, acabou, mesmo. É o pior dia desse período. Para quem vinha doente, se as pessoas em volta não entrarem em negação, elas vão aproveitar aquele período para elaborar a ideia da perda. Se for uma morte repentina, bom para quem partiu, porque não sofreu, vamos dar graças aos que partem de repente, porque aí o problema é de quem fica que tomou o susto, mas para quem parte, não sofreu. O que nós desejamos para quem a gente ama? Que não sofra. Então que a partida seja mesmo repentina. E aí cabe a cada um lidar com isso, mas se você olhar dessa maneira, que bom, foi um susto, foi um baque, ninguém estava preparado, mas que bom que foi assim. Ou vocês preferiam uma pessoa acamada, hospitalizada, sofrendo, para vocês terem tempo de se preparar? Não é uma ideia de amor, mas tem as duas situações. Da mesma forma, façam uma oração, liberem, deixem ir, peçam paz, luz, que a espiritualidade de luz receba com carinho, com amor, que o caminho seja todo iluminado, sinalizado, seja bem recebido, que tenha festa nessa volta para o lar. E faça outra oração para a sua espiritualidade, ajudar a passar por esse momento, aliviar a sua dor, trazer bons conselhos, bons consolos, boas ideias e aliviem o seu coração e que ajudem vocês a seguir a vida. Todos vocês vão passar por essa situação.
sem exceção. E todos os familiares de vocês vão passar também quando vocês partirem. A gente sempre pede que os mais velhos partam na frente, partam antes dos mais novos, porque de alguma forma as pessoas são preparadas para isso. Os velhos morrem, os jovens ficam e às vezes a vida inverte isso e a dor é muito forte. Das piores dores da vida é enterrar filho. Então reclamem menos dos filhos, perturbem menos os seus filhos, aproveitem mais a convivência, relevem mais, usufruam mais dessa convivência. Sabe lá quanto tempo eles vão estar do lado de vocês? A vida fica mais fácil quando as pessoas estão mais conscientes da morte. Porque as pessoas não gostam de pensar na morte. Então, o adiamento ele é infinito, como se vocês fossem ficar imortais nesse corpo. Vocês têm toda uma vida pela frente para falar sobre aquilo, para perdoar, para dizer eu te amo. Um dia eu vou conseguir. Fazer um carinho, um dia eu consigo. Quanta gente ficou no vácuo, que esse dia nunca chegou porque foi tão adiado e a morte veio antes. Com mais consciência da finitude da vida, vivam com mais leveza, sem levar as coisas tão a sério, para que nesse momento tão difícil vocês fiquem só com a dor da saudade. Que o tempo, ele vai acalmando. Não tem palavras, não tem nada que ajude nesse momento. É o tempo. É o tempo que vai acalmando, ele vai acomodando as coisas, a vida que não para dor de ninguém, ela vai obrigando as pessoas a se movimentar e o tempo vai passando e as coisas vão se ajeitando. Não é que a saudade vai acabar, mas a saudade pode existir sem dor, se vocês não agravarem esse momento com os arrependimentos e os remorsos. Então fica essa palavra sobre esse assunto incômodo, mas necessário, e recebam toda essa energia e essa luz da egrégora Ravengol sobre vocês, sobre seus familiares, encarnados e desencarnados, e tenham uma noite abençoada.